Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Suasa Responde. Me chamo Fabrício, trabalho aqui no Departamento de Suporte de Normas e vou responder as perguntas que ficaram da live que tratou do painel de controvérsias da defesa agropecuária. A primeira pergunta questionou se a análise de impacto regulatório ela minimizaria o risco de ter que ser acionado o painel de controvérsia. Na prática, uma análise de impacto regulatório nem sempre vai conseguir prever as mudanças que acontecem ao longo do tempo. O painel é justamente para prever essas questões. Então, por exemplo, inovações tecnológicas nem sempre são totalmente contempladas numa análise de impacto regulatório. E podem ser que aconteçam e o ato esteja defasado tecnologicamente e as entidades poderão questionar através do painel esse aperfeiçoamento tecnológico. Outro ponto que foi questionado é se será tratada a demanda de controvérsia de uma forma mais célere. Sim, entre a admissão do primeiro pleito e a decisão, transcorrerá no máximo 180 dias. Só que é importante salientar que para o ato entrar no painel de controvérsia, ele tem que ter pelo menos um ano de vigência. Com menos de um ano de vigência, o ato não é admissível para ser questionado no painel de controvérsia. Por que um ano? Porque um ano é o tempo mínimo necessário para você poder perceber algum impacto social, econômico ou tecnológico causado por um ato normativo. A próxima pergunta pergunta exatamente se existe um prazo mínimo para análise e parecer. Sim, entre a admissão e a decisão é um prazo máximo de 180 dias. Para a convocação para a reunião presencial, no qual os requerentes apresentarão as suas defesas orais, o tempo mínimo entre a admissão é de 150 dias, após aceito do primeiro pleito. Durante a pandemia, as reuniões seriam presenciais ou virtuais. Os atos normativos que estabeleceram o painel de controvérsia definiram que as reuniões sempre serão presenciais. Se agora, em junho, um ato fosse admitido, a primeira reunião aconteceria somente no final de setembro. Então, nós teríamos que avaliar, ao próximo do período de setembro, como é que seria a situação ou não para prever a possibilidade de fazer de uma forma virtual ou não essa reunião. Nós temos uma pergunta que questiona se ofício circular não é propriamente um normativo, mas se ele poderia fazer parte de um pleito de controvérsia. Sim. O painel de controvérsia foi constituído para que fosse questionado decretos, instruções normativas, portarias, manuais do Ministério, guias, ofícios circulares e memorandos. Como a instrução normativa que estabeleceu o painel define que podem ser questionados artigos, é importante salientar que o memorando propriamente dito não tem um artigo. Então você tem que interpretar que um parágrafo constitui um artigo. A segunda pergunta questiona que para os atos normativos antigos do MAPA, nem sempre eles tinham uma estrutura de muitos artigos, mas eles têm poucos artigos e muitos anexos. O que é importante salientar, o número de artigos do ato normativo vai balizar quantos dispositivos poderão ser questionados. Como os atos antigos tinham um baixo número de dispositivos normativos, então vocês poderão questionar até três dispositivos daquele normativo. O anexo não é um dispositivo normativo. Cada item do anexo vai ser interpretado como um dispositivo normativo. Se queremos revisar uma normativa ou decreto por inteiro, a gente apresenta o painel de controvérsia ou ao departamento? Não é nem ao departamento nem ao painel de controvérsia. A revisão de um decreto na íntegra ele deve ser questionado pelos outros canais, agenda regulatória, apresentação de pleitos às câmaras setoriais, aos canais que fazem a interface normativa do Ministério da Agricultura. A divulgação, outro questionamento efetuado foi com relação à divulgação dos atos que estão sendo questionados no painel de controvérsia. Todos os atos questionados serão apresentados no site do Ministério da Agricultura. Vocês vão entrar no site, vão clicar em canal de atendimento, painel de controvérsia. Haverá uma tabela que vai ser publicada semanalmente com os atos que foram admitidos e o prazo limite para apresentação de pleitos pelas associações e entidades que não apresentaram o primeiro pleito. O que é importante salientar é que o período será de 30 dias e o sistema, após 30 dias, não permite a admissão de um ato extemporâneo. Para atos antigos que possuem apenas um artigo e se pode ser questionada a sua totalidade, eu volto que foi a pergunta anterior que foi questionada o comportamento dos atos antigos. Esse foi mais um Suasa Responde com relação ao painel de controvérsias da defesa agropecuária. Nos vemos no próximo Suasa Responde que abordará ainda outros questionamentos dessa live. Até mais, pessoal!